Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter justiça. Sol brilha entre nuvens. Gestante acaricia a própria barriga. Com sapatinhos nas mãos, mulher simula o caminhar deles. Às vezes é depois dos 40 anos que o mundo da mulher fica mais colorido. Bebê deitado em berço rosa. Uma mulher aos 40 anos, ela não deve se sentir Daniela Mendes, menos turismóloga. potente, menos capaz de ser mãe, né? Na verdade, a gente tem que olhar para essa mulher com mais generosidade e mais acolhimento. Antigamente, era considerada gestação Repórter tardia Leonardo uma mulher Ferreira, Brasília grávida DF. aos 30 anos, porque ia contra os padrões da época. Como as coisas mudaram, né? Hoje é cada vez mais comum mulheres com 40 anos ou mais se aventurando na maternidade. Daniela enxuga bebê com toalha. Hoje em dia, a mulher que tem oportunidades Braulio profissionais, Zozella, médico ela vai obstetra. estar apta a sossegar a vida e acalmar, falar, agora eu vou ter um filho, normalmente acima dos 35 anos, né? Então, tem muitas mulheres que têm bebês hoje acima de 35, acima de 40, ou mesmo que fazem tratamentos e têm acima de 45 anos. Daniela em exame de ultrassom. 4 anos e meio depois do nascimento da filha, Daniela engravidou novamente, aos 40 anos. Para ter uma gestação saudável, mudou alguns hábitos e teve desde o início acompanhamento médico. Eu me cuidei ainda mais em relação à alimentação, em relação à atividade física, em relação aos profissionais que eu busquei. Então, eu tinha uma fisioterapeuta e fiz fisioterapia pélvica, justamente olhando para esse momento do parto, né, de cuidar do meu corpo, não para as questões estéticas, mas para as questões mais funcionais. Uma escolha de uma médica com um olhar muito generoso para uma mulher que está grávida com essa idade, dela enxergar nessa mulher uma pessoa capaz de parir naturalmente. O caçula é esse meninão aí, o Luca. A mãe conta que de uma gravidez para outra, a experiência mudou. A diferença bem grande da primeira para a segunda gestação é que na primeira a gente compra muita coisa. A gente acha que o bebê precisa de berço, de almofada especial, de vários itens assim que depois a gente vê que a gente nem acaba usando. E na segunda eu foquei em ter uma doula, em ter uma equipe que me desse todas as condições para eu parir de maneira saudável. Cuidados no pré-natal, durante toda a gestação e também no pós-parto, como por exemplo para armazenar o leite materno. Uma vez que uma mulher que trabalhe, por exemplo, 8 horas diárias e tenha o seu deslocamento aí considerado, vai ficar fora de casa por pelo menos 10 horas, então precisa fazer a extração do seu leite materno umas 3 vezes por dia, armazenar e levar para o seu filho, para que ele tenha, além dos 6 meses, o maior tempo possível de leite materno. E mesmo com todo esse amor, cuidado e dedicação, por causa da idade e do estereótipo cultural, Daniela passa por situações constrangedoras. Eu me recordo que eu estava numa aula de hidroginástica e uma senhora, em torno dos seus 70, 80 anos, ela falou para mim, nossa, você tem pique, né? E olha que você tem uma certa idade. Isso me tocou profundamente, assim, né? Porque ela, enquanto mulher, me reconhecia já com uma certa idade para ser mãe e estranhava o pique que eu tinha de fazer atividade física numa gestação aos 40 anos. Não existe para a medicina uma estimativa de até qual idade a mulher pode engravidar. A matemática é simples. Enquanto ovular, há chances, mas elas diminuem com o passar do tempo. Acima dos 40, pode acontecer de ter óvulos com menor qualidade. Não quer dizer que vai acontecer, quer dizer que pode acontecer. Então, a gente observa que há um índice maior de óvulos com menor qualidade acima dos 40 anos, comparados a uma mulher de 25 anos, por exemplo. Isso é gradativo, não é que com 40 anos, de repente, vira uma chavinha, né? Se a gente for pegando de 25 anos em diante, isso vai acontecendo e vai havendo uma subida na possibilidade de queda de qualidade de óvulos da mulher. O médico explica ainda que conforme a idade avança e com a queda da qualidade dos óvulos, aumenta a possibilidade de uma gestação de alto risco ou do bebê nascer com alguma doença ou má formação. Aumenta a chance, por exemplo, de ter insuficiência placentária, consequentemente
hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, aumenta a chance de ter parto prematuro devido a esses problemas. Então, a gravidez acima dos 40 anos, ela tem essas questões que a gente tem que ficar de olho. Não significa que porque a mulher vai engravidar depois dos 40 vai acontecer isso, mas significa que ela tem mais chance de acontecer isso comparando a uma mulher de 25 anos, por exemplo. Mulher balança a rede onde o bebê está deitado. Essa é a Maria Cecília, com o marido e os 3 filhos, de 24, 18 e o Max Kalel, de 4 meses. A família mora em Taguatinga, no Distrito Federal, e foi um choque para todo mundo quando a mãe descobriu a gravidez aos 44 anos. Levamos um susto aqui na minha casa, mas... Maria Cecília, casadia e professora. Susto, o bebê veio trazer movimento para essa casa, porque é uma casa só de adultos, cada um fica na sua e tem seus compromissos e a casa fica muito quieta. Desde que eu descobri a gestação, é muito engraçado, porque é muito exame, muita consulta, enxoval, e aí voltou a movimentar a nossa casa e trouxe alegria para nossa casa. Pense numa mãe que curte cada segundo com o filho. Aliás, pelo jeito não é só ela. Fotos de Max com os irmãos do pai. Nossa, eu tô muito feliz, muito tranquila e traz muita alegria para minha casa. Todos ajudam, meus filhos participam. O pai dele, quando ele está em casa, ele cuida tranquilamente do bebê para me fazer as minhas obrigações. A minha única preocupação é em voltar a trabalhar, porque eu preciso voltar a trabalhar, mas isso é uma outra coisa que eu não quero pensar agora. Eu vou deixar tudo para o momento certo. Família de marido, mulher e um casal de filhos. Muda o endereço, mas as histórias se repetem. Viemos nesta chácara conhecer a família da Fabíola. Ela foi mãe de primeira viagem aos 29 anos. Pouco mais de uma década depois, a maternidade bateu novamente na porta. Quando você tem o primeiro filho, Fabíola Melo, fotógrafa. é uma experiência que você não sabe o que vai acontecer, né? Você está ali aprendendo junto. Mas quando vem o segundo, você já está meio que formado, né? E pós-graduado. Então é mais fácil. Mas, como eu te falei, mas a diferença da idade, de você ter um filho mais novo e ter um filho mais velho, é em relação ao que você vai passar de aprendizado. Hoje, Evelyn está com 6 anos e haja pique para acompanhar. Fabíola balança Evelyn em cadeira de balanço. Brinco de casinha, de pique-esconde, brinco de estátua, entendeu? Eu só me canso quando eu brinco de pique alto. Porque tem que ficar plano, descendo, mas eu brinco. Muito. Junto com Evelyn, Fabíola brinca de casinha e de balanço. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra os motivos que levaram muitas mulheres a se tornarem mães depois dos 40 anos. A gente volta já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Mulher gestante de vestido lilás acaricia a própria barriga. Ela organiza o enxoval do filho. Está com as meias dele nas mãos. Nunca tive medo, assim, de engravidar e nem de ter recebido a notícia Ana Paula da gravidez. Prado, empresária. Eu sempre tive uma boa saúde, sempre pratiquei esporte, sabe? Sempre fui saudável. Então, quando eu soube da gravidez, para mim foi tranquilo. A primeira gestação da Ana Paula aconteceu aos 40 anos de Repórter idade. Renata Teodoro, E essa decisão se Vicente deu Pires por BR. 2 motivos. Primeiro, porque ela casou aos 34 e queria aproveitar mais da vida junto ao marido sem filhos. Segundo, porque também havia o foco na carreira profissional. Eu nunca sonhei em ser mãe, né? Eu nunca tive esse sonho, essa vontade de ser mãe. A minha prioridade era a realização profissional e curtir a minha vida de jovem, né? Ser independente, viajar, fazer essas coisas assim que são prazerosas, né? Hoje, aos 43 anos, Ana Paula está à espera do segundo filho, um menino, que logo mais estará aí, fazendo a alegria da família e da irmãzinha. Estou mais segura em relação aos cuidados, né? Apesar de saber que com o menino provavelmente algumas coisas serão diferentes, mas o fato de já ter passado pela experiência da maternidade é inegável que traz mais segurança pra gente, né? Maturidade, experiências de vida
estabilidade financeira, conquistas profissionais. São inúmeros os motivos que levam algumas mulheres a adiarem a gestação. Eu fui mãe depois dos 40, não foi algo tão planejado Silvia assim. Beatriz Na verdade, Machado, eu planejei o que eu sonhava primeiro, que era viajar, aprender idiomas, me formar, ter a minha profissão. Isso era muito importante para mim, tanto é que hoje eu moro na Alemanha, então acho que eu estou colhendo o que eu plantei. Eu vivo viajando até hoje, e mesmo depois de ter tido filhos, mas talvez se eu tivesse tido filho aos 20, eu não tivesse plantado o que eu plantei naquela época. Silvia é mãe de 2 meninas. A primeira nasceu quando tinha 42 anos e a segunda quando estava prestes a completar 44. É óbvio que tem riscos, mas toda gestação tem risco, né? Uma garota de 20 anos com algumas questões podem ter uma gestação de risco. Não existe uma regra hoje clara porque o mundo evoluiu, né? A saúde humana evoluiu de todas as formas, a tecnologia evoluiu. Para ela, o único empecilho foi a busca por informação. A escritora não conseguiu encontrar os livros que queria de gestações pós-40. Foi quando decidiu criar uma obra com outra perspectiva. Todos os livros que eu encontrava eram sobre os riscos das gestações pós-40. Então, eu me deparei com uma frase da Toni Morrison, uma escritora que eu gosto muito, em que ela disse: se você está procurando um livro e não o encontra, é seu dever escrevê-lo. Então, eu escrevi um livro chamado Gestação aos 40, Medo, Reflexão e Empoderamento, para acolher mulheres como eu. Livro escrito por Silvia aberto em um capítulo. Mulheres maduras, seguras e experientes. Patrícia engravidou novamente aos 43 anos. Bela veio ao mundo um pouco mais tarde que os irmãos e, desde então, é a mais nova mascote da família. A maturidade me ajuda muito, né? Patrícia Oliveira, empreendedora. Da Bela. A paciência, né? Coisas que, de repente, a gente, quando é mais nova, não tem. Hoje, eu já tenho paciência em lidar com o bebê, já entendo. Já dou colo demais, coisas que antigamente, não pode dar colo, não dou muito colo para ela, não deixo chorar muito, eu gosto de vê-la bem, gosto de vê-la tranquila, então coisas que a maturidade com o tempo vai te dando. Foram 26 anos trabalhando fora de casa e antes mesmo da Bela nascer, Patrícia já havia decidido empreender. Hoje em dia trabalha em home office e pode se dedicar ainda mais à filha. Eu fico feliz porque eu vou ter um tempo 100% integral com ela. Eu sei que a educação é diferente quando a gente consegue acompanhar de perto, né? Não que os avós não foram primordiais na educação dos outros dois, foram sim. Mas hoje eu consigo perceber, até mesmo agora em casa com os 3, né, as dificuldades de perto que eles têm, consigo acompanhar, aconselhar a que é a mais velha, já que, né, já entrou na fase adulta, o menino que está entrando na pré-adolescência. Então, assim, é muito gratificante. As dificuldades enfrentadas dentro do mercado de trabalho também estão no rol de motivos quanto ao adiamento da gravidez. De acordo com um artigo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2012 e 2020, as mulheres seguiram em desvantagem em relação aos homens. No segundo trimestre de 2019, elas apresentavam uma taxa de ocupação de 46,2%, enquanto eles, 64,8%. No mesmo período de 2020, primeiro ano de pandemia, houve redução para 39,7% para as mulheres e 58,1% para os homens, o que significa que a crise apenas acentuou a desigualdade que já existia entre homens e mulheres dentro do mercado de trabalho. A pandemia, né, em 2020, ela ressaltou a situação, né, na medida em que o isolamento social agravou a situação das mulheres, com o fechamento das creches, né, com esse isolamento social, dificultando, né, os arranjos que as mulheres tinham para organizar o trabalho de cuidado. Então, isso tudo dificulta ainda mais a inserção da mulher no mercado de trabalho. Né? Mas quando a gente olha para um período longo, como é o que está nesse estudo, a gente vê que esse é um problema estrutural, né? Um problema que não foi restrito só à pandemia, né? Segundo essa advogada, aos poucos, pequenas mudanças trazem cenários mais favoráveis à gestação no âmbito profissional. A nova lei trabalhista é a 14.151 do ano passado. Ela estabelece que, no caso do trabalho presencial da funcionária gestante, não ser possível, né? Não ser possível a trabalhadora gestante trabalhar em home office
o empregador tem, obrigatoriamente, por essa lei, de pagar a ela os salários e ela permanecerá em casa. A gestação pós-40 é uma tendência do mundo moderno e tem quebrado paradigmas. Para muitas mulheres, é a melhor fase da vida para assumir uma missão tão importante. Ser mãe pós-40 é uma delícia, sabe? Eu digo que eu me sinto muito mais segura e madura que as meninas mais novas que têm filhos, né? E até pelo fato da gente já ter, né, atingido assim, uma maturidade profissional, de já ter conquistado várias coisas na vida, faz com que você se sinta mais madura, mais segura para cuidar de um filho. Se eu tivesse sido mãe aos 20, talvez eu não tivesse sido uma mãe tão feliz quanto eu sou hoje, né? Porque talvez eu tivesse ter que adiar meus sonhos e eu priorizei escutar meu coração. Meu coração naquela época dizia, vai estudar, vai viajar, vai se formar, vai trabalhar, e assim eu fiz. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, é mais natural a mulher ter filhos mais tarde. Foto de Ana Paula com a filha no colo dela. Foto de Patrícia com os filhos em parquinho. Foto dos filhos de Patrícia deitados em tapete. No próximo bloco, vou mostrar mais histórias inspiradoras de mulheres que optaram pela gravidez pós-40 e como o avanço da medicina tem contribuído para isso. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No Centro, Repórter Justiça. Imagem em câmera lenta. Duas meninas correm até a mãe delas para abraçá-la. Sentada em banco, a mãe sorri com elas. Gestar nem sempre é tão simples para algumas mulheres. Cacília nunca pensou que engravidar seria um problema, mas foi. Os médicos falavam que ela precisaria primeiro emagrecer. Ainda assim, não engravidava. Foi quando decidiu pela FIV, fertilização in vitro. O meu primeiro positivo durante o tratamento veio 2 anos após a gente começar. Numa gravidez gemelar maravilhosa, onde tudo corria bem. Com 27 semanas a bolsa se rompe e os bebês nascem. Nascem muito pequenininhos e não sobrevivem. Então ali a gente também conheceu a dor e entendeu realmente o que significava a palavra luto. Luto que resultou, segundo ela, em 3 estrelinhas no céu. Mas aos 37 anos conseguiu engravidar da primeira filha e quis tentar mais uma vez. Foi feito um estudo com os embriões já congelados, só que todos apresentavam algum tipo de anomalia. Quando eu já tinha 39, quase 40 anos, a gente teve que iniciar as FIVs do zero. E eu acho que esse é o processo mais difícil, né? Porque quando você está beirando os 40, nenhum médico chega com boas notícias para você, né? Então a gente sentiu muito a diferença de um tratamento para o outro. Cacila brinca de casinha com as filhas. Eu acho que o maior desafio da FIV é porque ela é um processo muito solitário, e a gente recebe incentivos para começar o tratamento, mas para manter-se em tratamento é muito difícil você encontrar alguém que realmente te incentive. Hoje, aos 44, o grande incentivo dela está aí, em forma de amor e entrega aos frutos de todo esse processo. A gestação depois dos 40, no meu caso, ela exigiu muito mais cuidados, né? De hipertensão, de sobrepeso. Então, também não é aquela gravidez tão romantizada como a gente vê nas fotos de Instagram. Mas o importante é que deu tudo certo. A fertilização in vitro também tem sido alternativa para mulheres que optam pela gravidez em idades ainda mais avançadas. É muito importante que essa mulher que não pretende ter filhos no momento atual considere a questão do congelamento dos óvulos, para que possa, no futuro, utilizar seus próprios óvulos. Sempre vinha como parâmetro a idade de 35 anos para fazer esse congelamento. Hoje em dia temos feito cada vez mais cedo. A partir dos 30 anos já se deve considerar conversar isso com a paciente sobre qual a pretensão, qual o planejamento dela de engravidar, para que possa ocorrer esse planejamento. Abraçados, homem e mulher caminham para o parque.
Aos 26 anos, Carolina teve o primeiro filho. Em 2020, engravidou pela segunda vez aos 41. Por questões de saúde, precisou redobrar os cuidados. Eu percebi que mesmo tomando o máximo de cuidado com a alimentação, a glicose no período de jejum, ela sempre dava alterada e eu resolvi conversar com uma amiga nutricionista e aí ela me explicou que o meu corpo estava com resistência à insulina e que só a alimentação não seria possível, que eu ia precisar fazer exercícios físicos e então eu comecei a fazer minhas caminhadas, dia sim, dia não, eu fazia caminhada, dançava bastante aqui em casa com aquele barrigão, né? Foi uma memória muito gostosa. Apesar da hipertensão e diabetes, a gravidez evoluiu bem com controle da alimentação, atividades físicas e medicação. O Caetano nasceu prematuro, nasceu com 36 semanas, eu tive uma bolsa rota que durou durante 9 dias e aí por conta de risco de infecção, eu tive uma infecção urinária também e aí a gente teve que partir para uma cesárea de emergência, mas ele nasceu super bem. Né, com 36 semanas, ele nasceu com 2,8 kg, nasceu, o apigar dele foi 9/9, ele ficou no quarto comigo, nós já viemos para casa, então foi bem tranquilo. Hoje a rotina do casal é de total dedicação ao bebê. A gente fez um acordo aí para João Paulo Evangelista, arte educador. Pelo menos umas 4 horas, um fica com o bebê, né, e assim, né, sucessivamente eu trabalho. Levanto muito cedo para trabalhar, então preciso, né, de um tempo para poder, né, também dormir, acordar, ter uma noite de sono para poder, né, e assim continuar no dia a dia, durante o dia, os cuidados com ele. O Caetano me deu muitos motivos para sorrir, né, em meio a esse turbilhão de coisas, né. Eu costumo dizer que Caetano é o portador da alegria. Essa advogada explica que entre os direitos básicos da saúde da mulher gestante, a informação plena e clara deve ser o primeiro passo a ser dado, já que existem fatores científicos a serem alertados em decorrência das características fisiológicas. Quando que existe a violência obstétrica nesses casos? Valéria Quando Machado, terceiro, advogada. por exemplo, deixa de informar, ou seja, uma negligência informacional sobre esses dados. Ou seja, uma mulher que tem a autonomia de decidir gestar, ela tem que ter essas informações. Porque ela não pode ser surpreendida, por exemplo, com uma viabilidade fetal de ovário, né, de ter uma questão de fertilidade, ou uma questão de doença cromossômica, ela não tem sido avisada sobre esses riscos. Então, a violência obstétrica pode ser por negligência informacional, ou seja, ela não saber sobre isso e passar por um tratamento, por exemplo, de fertilização, não sabendo sobre esse risco, por exemplo, de um aborto. Um exemplo. Né? Isso é violência obstétrica por negligência informacional. Mulher abre gaveta em quarto de bebê. Marina já tinha 3 filhos e depois de um bom tempo engravidou de novo, dessa vez aos 41 anos. Apesar de eu ter ânimo, de eu conseguir fazer as coisas, mas assim, agora no finalzinho eu tô vendo que eu tô cansando mais rápido, entendeu? Por exemplo, eu lavo uma louça, aí eu tenho que parar um pouquinho, sentar. Aí varra a casa, varre um cômodo, aí volta, senta, espera. Por conta da idade, né? Idade que chegou e a fez sentir a diferença de quando engravidou mais jovem, mesmo com uma vida bem ativa. Eu sei que criança gasta muita energia, então assim, eu sei que eu não vou ter a mesma energia que eu tenho com os outros. De estar olhando na rua, de brincar na rua, de pedalar junto. Eu sei que o ritmo não vai ser o mesmo. Que eu não vou dar conta do mesmo pique. Quando o assunto é exercício físico, pedalar com certeza é o que a Marina mais gosta de fazer. Os 30 quilômetros que fazia por dia antes de engravidar, hoje viraram 5 por conta do cansaço da gestação. Mas para ela, a sensação de liberdade continua a mesma. Marina anda de bicicleta na rua de casa. Eu não preciso ir para o mesmo lugar, entendeu? Eu posso ir para Taguatinga, posso ir para um parque, posso ir para o plano. Posso ir para vários lugares e aí eu vou ver coisas diferentes, ar puro, vou ver várias coisas. Então, esse sentimento de liberdade que me dá quando eu estou pedalando é muito bom. Marina pedala em subida. Cacilda brinca com as filhas em parquinho. Filha alisa os cabelos de Fabiola. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!
Créditos finais. Produção Marcela Luiza e Thalita Oliveira. Reportagem Leonardo Ferreira e Renato Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Jefferson Martins, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Paulo Paz. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Wazin. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça e Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça, 20 anos.